A paz esteja com todos vocês, meus irmãos, em mais um momento em que a palavra de Deus vai ser falada para vocês. E que é uma palavra que eu vou fazer, digamos, uma sequência referente a ontem, que tem a ver com uma verdadeira família cristã fortalecida, para que seja fortalecida e não aconteça uma destruição nessa família. Então vamos lá? Mulheres, sede vós igualmente submissos ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Quando ele fala a palavra igualmente, irmãos, aqui nesse primeiro versículo, aqui está se referindo à obediência do servo, esposa, esposas, servo, esposa, e mestre, que seria referente ao marido, e vice-versa, como é falado nessa passagem, como é falada em 1 Pedro, como é falada em 1 Pedro 2,18, que diz: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom ou cordata, que significa prudente, mas também ao perverso. E também, irmãos, uma outra passagem que fala sobre isso, dessa igualdade, é 1 Pedro 2,13, que diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, que seja ao rei como soberano. Aqui, irmãos, é voltado nessa passagem também referente, voltado ao servo, voltado à esposa, irmãos. Amém? Segundo versículo: ao observar o nosso honesto comportamento, cheio de temor. Amém? E referente a esse versículo, irmãos, segundo versículo, eu vou falar que é uma outra passagem também em Pedro, em 1 Pedro 2,19, completando esse primeiro versículo que eu disse e esse segundo versículo, que diz: também mostra a referência a respeito entre servos e esposas, para com os senhores e esposas. Este é o sentido da palavra igualdade, que também se aplica a todo tipo de pessoas e sociedade que vivemos, que é o que Jesus ele ensinou, de não fazer acepção de pessoas. Então, esse primeiro versículo e o segundo versículo, ele está falando exatamente isso, irmão, que eu estou passando para vocês. Amém? Continuando os versículos. Não seja o adorno, significa enfeite, amém? Da esposa, o que é exterior, como frisado, se recebe ressaltar. E aqui está se referindo a questão de ressaltar, de cabelos, adereços de outro, aparato de vestuário. Versículo 4. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito de manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Versículo 5. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissos ao seu próprio marido,
Então, irmão, essa questão de submisso, eu vou até entrar numa pauta aqui. O submisso não é você ver esse versículo isoladamente. Tem um contexto. Eu estou falando aqui esse contexto. É você submisso, é você ter reverência, obediência e do marido com a mulher também. Porque as pessoas, quando vê esse versículo, eles levam por esse lado, e não é assim. É obediência, como o próprio Jesus teve essa obediência ao Pai, quando Ele estava aqui entre nós, e agora Ele vive em nós pelo Espírito Santo. Amém? Versículo 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vos nos tornastes filhos, praticando o bem e não temendo inturbação alguma. Continuando, versículo 7. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, trata com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, aqui, irmão, do versículo 3 até o 7, o que ele quer mostrar para a gente? Que a verdadeira união, formando uma família cristã, ela vem da confiança do casal, firmados na palavra, um confiando no outro, o que ambos aprendem vivendo suas vidas pautadas no Evangelho, vivendo orando juntos. Amém? E como observação, servos e esposas no século I era demonstrado, não tinha na sociedade como nos dias de hoje, não dessa forma, onde são pessoas que só lavam, passam, fazem os afazeres domésticos, fazendo as vontades dos homens. Na sociedade de hoje, o que acontece que por isso muitas famílias elas são destruídas por falta de Jesus na vida deles, falta dessa igualdade falada no versículo 1 que está sendo falado aqui. Amém, irmãos? Então, continuando aqui, vamos lá. E aqui o versículo 7, o que ele quer mostrar para a gente? Aqui os maridos devem levar em questão essa fragilidade da esposa que está nessa passagem que é falada. Tem que levar isso em consideração. Existe a mulher frágil e tal, mas ambos eles têm que você e a sua esposa se ajudarem. Se há situações que ela talvez não consiga, ajude, faça. Entendeu? É a questão da união dos dois, estar sempre ajudando e sempre na hora da dificuldade estar pautado em ser cristão, em pautar nas orações dos dois juntos para resolver essa situação. Vocês são uma união, e dessa união que é formada uma família cristã estruturada. Amém? Obedecendo, que eu falei agora, e ter a mesma obediência que Jesus teve pelo Pai, sabendo sempre conversar e resolver as diferenças juntos, pedindo direcionamento a Jesus em oração. E essa passagem mostra essa questão. Amém? Eu vou falar duas passagens específicas aqui, irmão, que vão mostrar essa questão dessa união e sempre ser pautada em oração como uma família cristã, para ficar reestruturada e ser um alicerce para outras famílias que estão em dificuldade vocês chegarem e ajudar também. Amém? Então, o primeiro versículo é João 1:11, que diz: veio para o que é seu, e os seus não o receberam. Aqui, irmãos, é a questão de não rejeitar a Jesus.
E por isso, não rejeite sua esposa nas suas dificuldades. Mostre que você está para somar e fazer ela vencer essa dificuldade junto com ela. Amém? E a outra passagem é Salmo 103:14. Pois ele conhece a vossa escritura e sabe que fomos pó. Aqui nós devemos aprender, irmãos, aprender e ensinar que não somos iguais e devemos aprender com o que sabe, e ambos vencerão as aflições juntos e com orientação vindo do próprio Jesus na oração, pela palavra. É exatamente isso que é uma família reestruturada, é uma família cristã. Isso é uma família cristã. Então entendam isso. Uma família reestruturada e vai vencer se ficarmos unidos e tiver Cristo pautado nas orações firmes e um ajudando o outro. Amém? E a conclusão que eu vou deixar é o seguinte: uma verdadeira família cristã, ela é formada onde o casal ele é pautado na obediência, de guiar-se em ter discernimento na intimidade pela palavra, que mostra que o caminho leva o casal à vitória, porque pedem em oração ao Senhor, que guia-o sempre. Então é isso que eu quero deixar para vocês hoje, irmão, nessa palavra. Se vocês estão numa dificuldade, uma família está numa dificuldade, se unam os dois e vençam a dificuldade juntos. Sempre se ajudem. Use a questão que eu falei nessa palavra, a igualdade. Se você tiver essa igualdade, a família vai se restaurar. Então, irmãos, usem a palavra que eu dei ontem e a de hoje, pautada dentro da família de vocês. Se tiver com dificuldade, se pautem nessas palavras que eu disse ontem e eu disse hoje. Vocês vão ver. Será uma família restaurada. É essa palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor e queria que vamos nos ver agora no culto da vitória, quinta-feira. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e sejam firmes, sempre com Cristo controlando a vida, com Cristo com vocês. Lendo a palavra, entendendo a palavra e vivendo essa palavra. Você, casal. Isso é uma família cristã. Amém? Fiquem na paz do Senhor.